Hora de falar agora de economia também, mas agora com a Rita Mundim. Boa noite, Rita. Rita, Donald Trump anunciou sobretaxas ontem, incluindo o Brasil. O percentual pode estar abaixo do esperado, mas isso mexe com o mercado, de qualquer jeito. A medida tem impacto na política de juros, Rita? Olha, Leandro, o que está acontecendo é uma expectativa muito negativa em relação ao futuro próximo dos Estados Unidos. Então, hoje, os investidores precificaram esse tranco, né? Porque o Trump deu um cavalo de pau no comércio global com o tarifaço de ontem. E a precificação do mercado, a interpretação do mercado, é que os Estados Unidos, no curto prazo, serão os mais atingidos. O PIB americano, o setor de serviços, ele representa praticamente 90% do PIB dos Estados Unidos. Então, eles importam tudo, eles compram tudo dos outros países. E esses outros países serão tarifados. E essas tarifas farão com que o preço final para o consumidor americano, na hora que ele for no supermercado, que ele for comprar um sapato, uma roupa, um vinho da União Europeia, né? As marcas francesas e italianas, então isso tudo vai estar mais caro. Então, nós poderemos ter, no curto prazo, um soluço inflacionário nos Estados Unidos, que a gente não sabe ainda a magnitude, e esse soluço inflacionário deixa o Banco Central americano numa sinuca de bico. Por quê? Deve haver, por causa da inflação que tira poder de compra e por causa dessas tarifas, uma diminuição no consumo do americano. Então, se ele vai diminuir o consumo, a economia desacelera. Se a economia desacelera, porque quando você faz uma mexida dessa no comércio global, nós poderemos ter e teremos uma retração da economia mundial. Então, todo mundo vai pagar essa conta, mas existem oportunidades. Mas, terminando meu raciocínio em relação aos Estados Unidos, se houver a desaceleração, o Banco Central pode cortar os juros, como é esperado, em junho. Mas depende do tamanho da inflação. Porque se a inflação vier com um soluço muito forte, ele pode manter as taxas de juros inalteradas. Se houver essa tendência de corte de juros para que a economia se reanime ou não desacelere demais, nós poderemos ter esse movimento em nível global. É interessante que as bolsas nos Estados Unidos hoje fecharam nos níveis da pandemia. Então, o que está acontecendo em termos de precificação e de expectativa sobre a economia americana é quase que o mesmo impacto que teve o início da pandemia, com quedas de 6% do Nasdaq, 4% do Dow Jones. E isso mostra um pessimismo muito grande em relação ao comportamento no curto e médio prazo da economia americana e que isso vai esbarrar no planeta. Só que países como o Brasil, pela característica do Brasil, porque o Brasil não tem muita indústria, nós somos fortes nas commodities, exportamos commodities, então nós não fomos muito afetados. E por isso nós temos oportunidades de ganharmos mercados, tem uma janela aí aberta para a gente ganhar mercado na União Europeia e na Ásia com as nossas commodities. Vamos ver o que acontece, mas essa expectativa de juros menores no mundo, como foi na pandemia, porque a economia entra em recessão, entra em desaceleração, foi o que, inclusive, fez com que a Bolsa Brasileira destoasse do mundo inteiro, puxada pelos papéis que precisam de juros mais baixos, as chamadas empresas cíclicas, aquelas ligadas ao consumo, à construção, pelos bancos também. Então, nós vimos essa precificação do Brasil, que o Brasil não foi tão atingido nas tarifas. Ficamos aí com a tarifa universal de 10%. E o dólar derreteu. Rita, eu tenho várias dúvidas em relação a isso. Deixe-me fazer dois questionamentos aqui à Rita, um em relação aos Estados Unidos, o outro em relação ao Brasil. Vou começar primeiro com a situação lá, o cenário lá. Rita, o presidente Donald Trump, ele fala que os Estados Unidos terão 6 trilhões de dólares de investimento, que empresas terão que fabricar o produto lá, que tendo esses cortes vai fazer com que a indústria lá nos Estados Unidos produza muito mais e isso vai fazer com que aqueça a economia.
Essa lógica dele está correta, Rita, ou não? Isso tudo pode provocar uma dificuldade, as indústrias não terem mão de obra e isso servir, como você falou aí, de uma recessão, já que o produto vai ficar mais caro. Vamos supor, vou chutar aqui, suco de laranja. Ele vai fazer com que, lá na Flórida, a produção seja muito maior, já que ele vai incentivar a indústria nacional a fazer mais? Ou isso pode ir por água abaixo? Aí vamos para o nosso alumínio, né? Que alumínio e o aço, que foi taxado em 25%, colocando até o Brasil como exemplo. Qual é a lógica de Trump? A lógica de Trump é diminuir, no primeiro momento, é diminuir a dívida dos Estados Unidos. Não sei se você se lembra, Leandro, os Estados Unidos esteve para entrar em shutdown, para fechar instituições públicas por não ter dinheiro para pagar salários. E aí isso necessitava de uma aprovação do Congresso para aumentar o nível de endividamento dos Estados Unidos. Então ele quer corrigir isso. Estruturalmente, ele está tentando dar um maior equilíbrio e isso é muito positivo. Na cabeça do Trump, no primeiro momento, essas tarifas vão aumentar as receitas. Essas receitas vão aumentar, a dívida americana vai diminuir e, enquanto isso, é o raciocínio dele, essas empresas vão migrar para os Estados Unidos. Na medida que acontecer a reinstalação dessas empresas nos Estados Unidos, aí os Estados Unidos passarão a ter um aumento de receita via impostos sobre a folha de pagamento e sobre essas empresas que estão voltando, reaquecendo a economia americana. Mas em um primeiro momento, ele está apostando que essa queda da dívida vai fortalecer os Estados Unidos. E é um problema, sim, estrutural. Então, ele está colocando ordem nas contas públicas, ele está demitindo funcionários públicos e ele está redesenhando a função do Estado na economia. Resta saber se o time, se esse tempo do Trump vai dar certo. Qual será o tamanho dessa inflação, qual será o tamanho dessa recessão, enquanto essas receitas tributárias, em cima dessa taxação, vão ser substituídas ao longo do tempo por receitas da produção dessas empresas que deverão migrar para os Estados Unidos. E se as empresas acharem que não, vou pagar um imposto, vou ficar por aqui? Então tem todo um xadrez para ser jogado ainda. Mas, repito, Donald Trump deu um cavalo de pau no comércio global. E não, em um primeiro momento, o sentimento é de desaceleração da economia americana e, consequentemente, da economia global e um suspiro inflacionário nos Estados Unidos, que nós não sabemos ainda o tamanho e a reação do Banco Central americano. Mas aqui para o Brasil, nós tivemos queda no dólar, queda muito forte nos juros futuros e a bolsa em alta, porque nós ficamos numa tarifa ali, na tarifa universal. E dá para negociar. Então, eu acho que a gente, como disse o Hélio Beltrão, dá para negociar. Vamos para a mesa, a gente tem que negociar sempre. Esse é o espírito de Trump. Negociar sempre. E está provocando essa confusão. Serve até de alerta, para a gente, ou seja, diante dessa situação do tarifaço, o Brasil se mexer para também procurar outros vendedores, outros países que podem comprar nossos produtos. Deixa-me tirar outra dúvida, Rita, vou explorar um pouquinho você hoje, hein? E a nossa situação aqui no Brasil? Me corrija se eu estiver errado. Pode? Me corrija se eu estiver errado. Com uma taxação maior, os produtos não poderiam ficar mais baratos aqui dentro do Brasil, não? Isso não seria bom para a gente? Exatamente. Nós temos que procurar essas oportunidades, porque ele está taxando a Europa, ele está taxando a Ásia. Então, vão bater na porta, Então, é hora, é um jogo de xadrez que vai abrir uma janela de oportunidades, principalmente para o Brasil, que tem por característica a exportação de commodities. Então, a indústria brasileira, inclusive, pode ter uma oportunidade de se fortalecer dependendo do setor e da competitividade que as tarifas impostas por Trump, por países onde a indústria está bem mais desenvolvida do que a nossa, essas tarifas podem trazer competitividade para a indústria nacional. Aí a gente tem que ficar atento, estudar caso a caso
e olhar aonde que essa janela está. De cara, eu já te digo que a União Europeia, a Ásia principalmente, que foi mais afetada, são mercados que o Brasil tem que ficar de olho. E nós firmamos esse acordo com a União Europeia. Então, a indústria brasileira pode ter uma janela de oportunidades, o agro brasileiro também, dependendo das taxações e de onde elas foram destinadas. Então, é hora de sentar na mesa, estrategicamente, as entidades que nos representam e representam quem produz no Brasil, vão trabalhar muito nos próximos dias para enxergar essas janelas e aproveitar essas oportunidades. Mas uma coisa está clara, o Brasil foi muito bem precificado. Agora eu quero abrir um parêntese aqui, porque hoje mudou a aposta na alta dos juros na próxima reunião de maio. A alta estava sendo precificada aí entre 0,5 e 0,75. Com essa perspectiva de desaceleração da economia global, hoje as apostas já estão em 0,25,5, o que pode fazer com que a Selic não suba tanto e não permaneça por tanto tempo mais elevada por causa desse efeito. Mas, gente, nós estamos num governo populista que gasta muito e gasta mal. Essa queda do dólar hoje, que fechou no menor nível dos últimos 6 meses, o menor do ano e o menor dos últimos 6 meses, voltou para até 5,59, mas fechou a 5,62. Então, o dólar já acumula 9% de perda em relação ao real esse ano. E no ano passado, o dólar se valorizou 30%, mas o dólar perdeu valor em relação a todas as moedas do mundo. O DXY, que concentra as 6 principais moedas do comércio internacional, que é chamado do índice do dólar, ele tem uma valorização em relação ao dólar de 6% no ano. E hoje o DXY, o dólar em relação ao DXY, sofreu uma desvalorização de 1,8%. Mais de 50% desse DXY é composto pelo euro. São as 6 principais moedas. Então tem o euro, tem o iene japonês, o dólar canadense, o franco suíço, a libra esterlina. Então as moedas do mundo estão se valorizando em relação ao dólar por essa fraqueza no curto prazo dos Estados Unidos por causa do tarifaço. É uma verdadeira aula de economia. Obrigado, viu, Rita? Até amanhã. Ela ficou séria por causa do delay. Olha, tá vendo? Agora ela deu risada. Obrigado, viu, querida? Até amanhã.